Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a parábola dos talentos, né? É uma parábola famosa, bastante conhecida, que está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2, também granjeou, trabalhou, multiplicou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro, o talento do seu senhor. Depois de algum tempo, aquele senhor voltou e prestou conta com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos, e ele trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que conquistei, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando o que tinha recebido os 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e eis que conquistei, granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando o que recebeu apenas 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E com medo, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Primeiramente, o talento, na época de Jesus, era uma moeda de alto valor. E então, um senhor, ao partir, entrega os bens, distribui os bens aos servidores. Então, ao primeiro ele entregou 5, no segundo ele entregou 1 e ao terceiro entregou 1. Então, o primeiro conseguiu multiplicar, o segundo também conseguiu multiplicar, ganhar mais 2, e o terceiro ele não fez nada, ele enterrou o talento, né? De forma que o primeiro ficou com 4, o primeiro ficou com 10, o segundo com 4 e o terceiro com apenas 1 talento. Importante aqui dizer que tanto o que ficou com 10 como o que com 4, eles tiveram o mesmo prêmio, o mesmo benefício, né? A bem-aventurança, a paz, independente de um ter conquistado mais do que o outro. Segundo a parábola, os talentos são distribuídos conforme a capacidade de cada um daqueles servidores. E o talento, mais cedo ou tarde, ele é cobrado de volta. O que nós podemos trazer isso, então, para a nossa realidade? Talentos seriam os benefícios que Deus nos concede, né, com uma série de finalidades para que possamos multiplicar, progredir, tanto no aspecto material, intelectual ou moral. Então vamos trazer aqui alguns exemplos para que possamos ter um melhor entendimento dessa parábola. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho talento nenhum. Não é verdade. Todos nós temos talentos. Deus entregou para cada um de nós alguns talentos, mais ou menos, conforme a nossa capacidade momentânea e conforme a nossa habilidade ou vontade, né? Ao longo da vida, nós podemos adquirir mais talentos também, dependendo, é claro, dos nossos comportamentos. Então vamos lá, um que todos nós temos, o corpo. O corpo é um talento. Como assim? Nós recebemos o corpo ao nascer e utilizaremos o corpo ao longo da nossa vida aqui na Terra. Logo depois, nós teremos que devolver o corpo. O corpo, nós somos apenas usufrutuários, né? Nós utilizaremos por algum período de tempo, mas ele não é nosso. Ele
foi doado, foi concedido por Deus. Um outro exemplo também muito simples, o dinheiro. O dinheiro, ele pode ter vindo pela família, uma herança ou pelo trabalho, mas também nenhum de nós conseguirá levar os recursos materiais, o dinheiro, para o plano de lá. Então também somos usufrutuários. Deus nos concede o dinheiro para que possamos progredir, possamos multiplicar, né, e também nos desenvolver intelectualmente. Outro exemplo, as oportunidades, né, intelectuais, as oportunidades de estudo, também podemos considerar como sendo uma oportunidade, um talento, embora todo o nosso conhecimento, todo o nosso aprendizado, eles são bens espirituais. Esses bens, eles não podem ser vistos como um talento, porque o talento é aquilo que Deus nos concede, mas que tomará de volta. Todas as nossas, por exemplo, as nossas virtudes, a nossa capacidade de amar, esses são bens do Espírito, são bens que nós conquistamos e continuaremos com ele. Um caso também que quase todos nós temos, família. Família também é um talento, né? Nós temos, por exemplo, os filhos, irmãos, temporariamente. E aí, cada um de nós poderá se comportar ou como o primeiro e o segundo trabalhador, ou como o terceiro trabalhador. Como que nós nos comportaríamos como o primeiro trabalhador, por exemplo, com o corpo, com o nosso corpo? Através do trabalho ao próximo, né? Não utilizando-se do corpo apenas para fins egoísticos, para nos envaidecer, cuidando do nosso corpo, né? Através da alimentação, através de uma vida de saúde, uma vida saudável, aí sim estaremos multiplicando esse talento que é o nosso corpo ou fazendo bom uso do corpo que nós recebemos. Da mesma forma, o dinheiro que nós recebemos, se eu o estou utilizando apenas para me vangloriar, para envaidecer, de uma forma egoísta, eu estarei me assemelhando ao terceiro homem, né, que não fez nada de bom. Agora, se eu uso o dinheiro para gerar empregos, para prática da caridade, dividindo, movimentando esse dinheiro, eu estarei me comportando como o primeiro e o segundo trabalhador. A questão dos conhecimentos, né, das oportunidades de estudo, da mesma forma, se eu uso isso apenas para me vangloriar, para me envaidecer, estaremos nos comportando como o terceiro. Agora, se eu, através, né, do ensino ou através do uso do estudo aplicado para melhorar a nossa sociedade, nós estaremos como o primeiro e o segundo trabalhador. Família, da mesma forma, né, dependendo do nosso comportamento com os nossos filhos, com a nossa família, nós estaremos fazendo bom uso desses talentos que nós recebemos. Então, tudo isso aqui que nós recebemos na vida, uns mais, outros menos, e não importa o quanto que nós estamos multiplicando, né, como nós vimos lá na parábola, o importante é que aquele que recebeu um, ele faça bom uso desse um. Se ele multiplicar apenas um, não terá problema algum. O que nós não podemos fazer é isso aqui, enterrar o nosso talento, deixar ele inutilizado ou utilizar ele apenas para o nosso próprio benefício, né, de uma forma egoísta. Nesses casos, nós teremos que prestar contas, né? E esse acerto de conta, ele é a única coisa que nós temos certeza na nossa vida, a morte. Então, mais cedo ou tarde, nós todos morreremos. E não sabemos o exato momento em que isso acontecerá. Então, o homem que distribuiu os talentos e viajou, ele voltou, ele não avisou para ninguém que ele estaria voltando no dia tal ou tal. E aí Jesus, em outras passagens, nos fala,
não deixe para trabalhar de noite, trabalha enquanto é dia. Ou seja, precisamos começar a fazer o bom uso dos talentos que nós recebemos a partir de hoje. Não vamos deixar para o futuro, para daqui uma semana, um ano, 10 anos, ou depois que nós nos aposentarmos, né? Não é esse, porque nós não sabemos quando que o Senhor irá prestar conta dos talentos que nós recebemos. Então, essa é uma reflexão muito importante na nossa vida, que Jesus vem nos trazer através dessa parábola, e jamais pensemos que não temos talentos. Todos nós possuímos alguns talentos e devemos fazer bom uso deles para a nossa paz futura. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.